palavra de Deus tem a saída. A palavra de Deus tem o norte, tem a direção para que eu possa caminhar. Por que eu vou ficar ansioso com a minha própria vida, com o meu próprio eu? Deixa de cuidar tanto do eu, meu irmão, e cuida de amar a Deus e ao próximo. Eu queria ler ainda um texto para você em Mateus capítulo 22. É muito importante que a palavra comece a falar em nossos corações. Ela precisa falar ao meu coração e ao seu coração nessa noite. A Bíblia diz assim lá no versículo 34 do capítulo 22. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a Bíblia tem para mim uma solução para que eu deixe esse cuidado excessivo com eu e comece a confiar no Senhor. E comece a entender que a única coisa que vale a pena é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, eles resumem toda a lei. Amar a Deus e ao próximo. Quando nós fazemos isso, nós estamos tirando esse fardo pesado do eu e colocando nas mãos de Jesus e deixando que Jesus leve o meu fardo pesado. Os cuidados com o eu cansa muito o homem. Quantos de nós não estamos tão cansados de servir a nós mesmos, de servir ao eu? Mas a boa notícia é que em Jesus há descanso. A palavra nos convida a vir a Ele, nós que estamos cansados e sobrecarregados, que Ele vai nos aliviar. Se você estiver cansado desse eu, confie em Jesus. Confie a Ele esse fardo. Deposite esse terrível fardo aos pés da cruz. Deixe com Jesus, que Ele vai levar para você. A minha alma só pode descansar em Jesus. Vamos repetir juntos. A minha alma só pode descansar em Jesus. Aleluia! Dê um aplauso forte ao Senhor. O meu desejo é que você entre esse ano de 2012 descansado, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos uma longa caminhada pela frente. Temos muito trabalho, temos muito o que fazer para o Senhor Jesus. Fora e livre dessas acusações, desses fardos sobre nós. Fardo da religião, o fardo do eu, porque eu vou ser um homem ou uma mulher nesse ano de 2012 que vai ter os olhos primeiramente no meu irmão. Eu vou ter uma atitude altruísta todos os dias, de pensar primeiro no meu irmão para depois pensar em mim. Eu vou ficar livre desse fardo da religiosidade e vou ficar livre desse fardo do eu, em nome de Jesus. Mas tem um outro fardo que você precisa deixar. E esse fardo é o fardo que muitas vezes tem assolado a nossa vida e tem nos tirado a alegria de sermos servos de Deus. É o fardo do pecado. Fardo do pecado. A Bíblia diz que o pecado trabalhando em nós, ele cobra um alto salário. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso não é um alívio para a nossa vida? Isso não é já a certeza absoluta que eu posso deixar esse fardo do pecado
e começar a glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem me dado o dom da vida eterna. O pecado já foi perdoado na cruz do Calvário, mas eu insisto em cometer de novo esses pecados, e eles se tornam um fardo pesadíssimo para eu carregar a partir daí. Eu preciso saber que o salário do pecado é a morte, e que isso me cobra todos os dias. É como um oficial de justiça na minha porta, todos os dias me cobrando. Eu vim cobrar o preço do pecado. Eu vim cobrar o preço do pecado. Eu desafio a qualquer servo de Deus, aquele que já teve uma experiência com o Senhor, ou até mesmo aquele que ainda não teve uma experiência forte, mas já ouviu a palavra de Deus a respeito do pecado. Eu desafio essa pessoa a cometer pecado e não ficar triste. Eu desafio essa pessoa a cometer o pecado e não ficar remoendo esse pecado dentro dela, sentindo culpa, sentindo nojo, sentindo desprazer por causa desse pecado. Eu ouço às vezes testemunho de pessoas que têm o vício da droga, por exemplo, que passa às vezes a noite inteira correndo daqui para ali, né, buscando uma droga, desesperado porque está naquela síndrome de abstinência, e anda às vezes períodos longos a pé para conseguir uma droga, às vezes passa até 4, 5, 6 horas da manhã fumando lá um crack, chega em casa e dorme, quando acorda sente o maior peso que ele podia sentir na vida, e a primeira coisa que vem à mente dele: eu vou deixar esse vício maldito, porque há uma culpa, há um peso, há um fardo violento nos ombros de quem pratica o pecado, porque o pecado não tem nada a ver com Deus. O pecado é próprio de Satanás, e nós precisamos entender que quando nós praticamos o pecado, nós corremos um sério risco de pagarmos com a nossa própria vida, porque o salário do pecado é a morte. Ah, se fosse só pagar com a nossa vida física, mas o problema é que nós pagamos com a nossa vida espiritual, porque há uma sentença sobre nós de vivermos eternamente lá sofrendo no inferno junto com Satanás e seus anjos. Esse é o maior problema. O pecado vai nos corroendo e por fim ele acaba com a nossa vida. Esse pecado, às vezes o alcoólatra está cansado de beber, mas ele não consegue parar. A prostituta está cansada de vender o próprio corpo, mas não consegue parar. A juventude está cansada dessa coisa de ficar, mas não consegue parar. O viciado está cansado de se drogar, mas não consegue parar. O adúltero está cansado de adulterar, mas não consegue parar. O jogador está cansado da jogatina, mas não consegue parar. O pecado é como a água do mar, meu irmão. Quanto mais você bebe, mais você tem sede. E rapidamente você morre. Quanto mais você bebe, mais você tem sede, e mais rápido você morre. Pecado é esse fardo que o Senhor quer tirar de nós. Ah, pastor, mas eu sou crente, essa palavra, será que essa palavra é para mim também? Meu irmão, eu não sei. De repente você está massageando aquele pecadinho que você gosta dele, né? E muitas vezes nós chamamos pecadinho porque você resolveu qualificar esse pecado que você comete de pecadinho. Mas eu quero dizer para você que para Deus não tem tamanho de pecado. Pecado é pecado. Então quem sabe essa é a noite que o Senhor resolveu olhar para você e dizer para você que hoje Ele quer trocar o fardo dele com você. Amém. Ele quer que você entregue esse fardo do pecado, que você não caminhe mais com esse peso, que você não caminhe mais com essa culpa, que você não tenha mais o desprazer de olhar para a Bíblia e ver que tem uma sentença contra você por causa do pecado, que não tem um salário tão pesado para você pagar por causa desse pecado. Essa é a noite que o Senhor escolheu. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. São eles que fazem separação entre nós e Deus. Os pecados ou os pecadores não entrarão no reino de Deus. Eu gostaria de ler esse texto com você, porque ele é muito pesado, mas muito revelador. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8 está escrito assim:
Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É uma sentença pesada, por causa da prática do pecado. Mas nós temos notícias agradáveis, felizes, que nos mostram o caminho, nos dá solução. Jesus morreu em meu lugar, meu. Jesus morreu em seu lugar. Para nos remir, para tirar de nós toda a culpa do pecado. Em Romanos 3:23, Colossenses 1:12, diz que ele veio, ele nasceu de uma virgem, ele está aí, comigo, com você, todos os dias, cumprindo a promessa dele que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias você está com Jesus, todos os dias o Espírito Santo está diante de você. É o momento de você ter a alegria de ver Jesus e falar com Ele: Senhor, eu quero te pedir perdão, eu quero confessar ao Senhor os meus pecados, eu não posso mais andar carregando esse fardo pesado. Toma aqui, Senhor, os meus pecados, eu quero a remissão, eu quero que o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, seja suficiente para carregar o meu fardo hoje, para carregar o meu pecado. Eu não aguento mais carregar esse peso. E essa noite, o Senhor traz para você essa possibilidade. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E a salvação é de graça. É de graça por meio da fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. O dom de Deus, a graça, é um favor imerecido. É algo que eu não mereço, mas Deus resolveu me dar. E eu quero que você hoje, em nome de Jesus, tanto você que já tem uma experiência com o Senhor, assuma essa posição e tome mesmo para o seu coração essa graça maravilhosa que te restaura, que te redime, que tira você dessa escuridão, da incerteza, e te recoloque no caminho e te mostre a direção. E eu quero dizer para você também que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus. Esta é a noite que o Senhor fala com você. Que chegou o momento de você não precisar mais carregar esse fardo. Chega de aflição. Chega de ter esse peso, de carregar esse peso pela sua vida fora. O Senhor quer fazer com que nós tenhamos hoje, estejamos completamente livres do fardo da religião, do fardo do eu e do fardo do pecado. Eu quero que você... Cadê o nosso ministério de louvor?